Boa noite, André. Outro André também. Eu acho que a gente pode ir começando, Edson. Vai estar gravado e vai estar no nosso canal do YouTube lá do COPEAD. E aí a gente, quem eventualmente chegar depois, vai ter a chance de assistir. Bom, gente, vamos lá. Primeiro nos apresentar. Eu sou o professor Ney Cavalcante, eu sou professor colaborador do COPEAD. Estou aqui com o professor Edson, professor da Poli da UFRJ. A gente depois explica melhor o que o COPEAD está fazendo com a Poli, quando a gente entrar nas questões mais específicas do curso, né? Que aí a gente vai falar por que dessa parceria, o que foi pensado nesse aspecto. Por favor, todo mundo que fizer suas perguntas, enviem para o chat específico, né? Como eu tinha já avisado, tem estar do lado do chat do Zoom. Né? Eu acho que o ponto que a gente deve começar a discutir um pouco nessa questão de tecnologias emergentes, aceleração digital, transformação digital, é a mesma coisa, né? Essa sensação que esse momento agora de isolamento social que a gente está de pandemia, deu a sensação de que a gente, de repente, está home office o tempo inteiro, a escola foi para dentro de casa, o trabalho foi para dentro de casa. Será que essa aceleração digital aconteceu porque essa pandemia surgiu ou porque já era um movimento que vinha acontecendo? E qual é a diferença entre aceleração digital e transformação digital? A gente vai discutir um pouco isso, vai pensar nessas tecnologias emergentes, lembrando que o nosso papo está muito voltado para a gestão de novos negócios. Negócios, né, com base, projetos com base tecnológica, mas pensando muito na gestão. A gente não vai ficar falando de computação quântica, não é o objetivo desse webinar. É realmente pensar em novas possibilidades, oportunidades de negócio. Edson, se você puder e quiser, você pode compartilhar a tela, dar um oi para o pessoal, se apresentar, né? E a gente começa o nosso papo. Legal. Oi, pessoal. Boa noite. Então, é um prazer aí estar com tanta gente assistindo a nossa palestra. Então, a gente vai tratar desses temas, como o Ney falou, né, de tecnologias emergentes para negócios do futuro. Isso significa dizer que a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo que a gente pensou para o curso, obviamente, né, para que vocês entendam qual é a nossa proposta, mas também, e principalmente, o objetivo de hoje é tratar de como é que a gente está enxergando a maneira pela qual essas tecnologias podem produzir negócios. Então, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, deve estar aparecendo aí para a tela de vocês. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Só me diz, Ney, por favor, se você está visualizando aí direitinho, se o pessoal também puder manifestar. Legal. Bom, então, como a gente falou, essa proposta de palestra aqui, ela faz parte do nosso curso Tech Management. Como disse o Ney, é uma parceria entre a Escola Politécnica e o COPEAD, o Instituto COPEAD de Administração, ambos da UFRJ. E a primeira coisa que a gente pensa quando vai falar de negócios e tecnologia, certamente é essa transformação que está acontecendo hoje em dia em torno dos negócios, né? Então, você sai de uma base em que os negócios são eminentemente dentro do modelo que a gente chama de off-to-off, que são modelos de negócio offline, em termos de canal de distribuição, vendendo produtos que sejam também da mesma maneira offline, né? Então, eu estou falando desse universo que está aqui embaixo, né? E começamos cada vez mais a perceber que esse primeiro ambiente off-to-off dá origem a negócios que são de natureza digital, tá? Daí que a gente começa a escutar falar aquelas palavrinhas do tipo transformação digital, né? E quem trabalha em empresas de fábrica, né, que tem a produção de bens, escuta muito falar também de indústria 4.0, né? Então, esse movimento que a gente percebe de expansão dos negócios, saindo do que era até então o nosso universo, né? Até esse período em que as compras online, a internet se popularizou como mecanismo de canal de distribuição e também produto, né? A internet, ao mesmo tempo, possibilita produto e canal de distribuição.
esse movimento representou, portanto, uma expansão do universo de negócios, saindo do off-to-off e alcançando todo esse outro nível de negócios, né? Então, repara, hoje em dia se fala de negócios on-to-off, que são negócios online, né, em termos de canal de distribuição, e offline, em termos de produto. Quando eu digo offline, eu estou falando de átomos, eu estou falando de prestação de serviços presenciais, né? Exemplo aqui para esse tipo de ambiente on-to-off que está aqui no canto superior esquerdo, né? Seria, por exemplo, você pensar no Airbnb, você pensar no iFood, você pensar no Uber, né? Esse ambiente é diferente, por exemplo, desse que está aqui, que é o on-to-on, né? E hoje todo mundo que tem aí o Netflix, todo mundo que vai escutar uma música, né? Vocês lembram? Quando vocês querem escutar uma música e colocam um CD, né? O Ney é a única pessoa que eu acho que tem ainda toca CD, é o Ney, né? Mentira. Bom, eu sou o velho daqui, tá bom, legal. Não é uma questão de velho, é uma questão de raiz, né? Raiz, É uma não questão quero, tá de bom. nicho. Tá Então, bom. repara, esse processo tem acontecido. Aquelas pessoas, por exemplo, a minha filha hoje que é uma máquina de escrever. É peculiar, mas é verdade, né? Ela não sabe nem o que é máquina de escrever, me pediu de presente de Natal, de Dia das Crianças, uma máquina de escrever. Isso virou nicho. E a pergunta é, será que o seu negócio vai virar nicho? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vai virar uma coisa peculiar ou será que vai virar mainstream? Né? Nós que trabalhamos com educação, estamos nos perguntando isso. Né? Como que a educação está mudando? É claro que você que está vivendo a pandemia sabe que esse fenômeno só se intensificou. Mas a gente percebe que essa transformação aqui já existia muito antes. Tá? Eu acho Isso que, aqui... Edson, perdão, eu acho que e só para complementar esse ponto aí, que eu acho que é fundamental nessa discussão, né, uma questão muito importante para essa transformação digital de verdade acontecer é a questão cultural das empresas, né? Então, assim, a gente tem visto as empresas muito focadas em ter cada vez mais dados, mas eu estou tratando bem os meus dados, eu estou conseguindo trazer algum valor, ou eu estou pensando a curto prazo, estou pensando eventualmente diretamente na monetização. Então, o que é melhor para mim? Eu atender melhor o meu cliente, né? Essa mudança que você falou, essa questão de ser mais nichado, não, a indústria de telecomunicações, ela faz isso, né? Ela aumenta cada vez mais a base de clientes, mas ela não olha para o cliente mais antigo dela. Ela não trabalha com fidelização desse cliente. Ela não pega os dados de voz que tem quando ela me liga no telemarketing para poder me incomodar, oferecendo coisas que eu não quero. Se ela transformasse esses dados de voz em speech, texto, com algoritmo, ela ia saber o que é que exatamente o Ney liga quando ele precisa de alguma coisa. Ele vai pedir mais internet? Ele quer mais canal de TV? Seria uma coisa simples de se fazer e a gente não vê esse movimento. A gente vê esse movimento exatamente, vamos monetizar primeiro, vamos aumentar a carteira, depois a gente vê como é que a gente atende melhor o cliente, se a gente vai atender o cliente. Então, a gente está falando aí, primeiro, de cultura organizacional. E isso não é trivial, isso não é uma coisa que acontece de um mês para o outro. Isso leva tempo, né? Tem que ser top-down, tem que vir de cima para baixo e a empresa inteira entender que isso é uma estratégia. Enxergar o dado não mais como um custo, até porque o custo do dado caiu muito nos últimos anos, mas enxergar o dado como um recurso estratégico. Onde é que eu estou, para onde é que eu vou, como é que eu trago valor de verdade para agregar dentro da empresa. Desculpa, Edson. Não, acho ótimo. E assim, a gente está começando, pessoal, a falar, portanto, contextualizando vocês nesse movimento da transformação digital, mas a bem da verdade é que a transformação que a gente está vendo, e é isso que a gente gostaria também de discutir com vocês aqui hoje, essa é uma transformação que não se limita a esse fenômeno. Então, algumas das pessoas aqui presentes já devem ter visto uma figura como essa que está aqui, né? Que é uma figura que você encontra, aí se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar exatamente essa figura que, no início, eu vou te falar aí uns 3, 4, 5 anos atrás, quando a pessoa falava assim, mas isso aí é uma indústria 4.0, né? Quando se começou a falar de indústria 4.0, se falava de 9 pilares, né? Que são esses que estão aqui. Big Data e Analytics, robôs autônomos, simulação, realidade aumentada, né? Nuvem, internet industrial.
O que a gente quer trazer para vocês é o seguinte, esses aqui que eram 9, né? Vocês vão ver mais à frente, tem um slide que mostra que, na verdade, são 25. E essa ideia de que você tem 9 tecnologias ou 25 tecnologias, eu acho que tem uma pergunta fundamental para a gente discutir, que é para onde essas tecnologias apontam? Né? Quais são as mega tendências para onde essas tecnologias apontam? Porque quando você vai pensar em vou criar um negócio ou vou pensar dentro de uma estratégia de inovação que permita trabalhar o longo prazo da empresa, né? Uma coisa que a gente não trouxe aqui para discutir, mas que a gente aborda muito aí nas nossas aulas de inovação, é a ideia de que a organização tem 3 horizontes. Ou seja, a organização hoje, moderna, em termos de inovação, não basta crescer. Crescer é muito importante. Todas as empresas sabem que o crescimento organizacional é fundamental. Mas não basta crescer, é preciso crescer e inovar. E inovar significa dizer, preciso inovar no incremental, que consegue otimizar hoje o meu core business. Eu preciso, além de crescer naquilo que é a otimização de core business, crescer para renovar o core business e também para criar o completamente novo em termos mundiais. Ou seja, nem mesmo quando você vai falar de inovação, você está falando só de inovação incremental e lançar a nova versão do produto que você já tem. Então, é preciso hoje, quando você fala de negócios emergentes e de tecnologia, considerar para onde o mundo está indo. E nesse âmbito a gente trouxe 2 coisas para vocês aqui. Né? É claro que a gente não tem nesses 20 minutos, né, Ney, como falar de tudo, mas a gente trouxe... Deixa eu pegar um gancho aí do que você está dizendo, né, que você está mostrando esse modelo aí dessas 25 tecnologias, você pensou essas 9 aí, né? Muito dessa questão da aceleração digital, da empresa achar, automatizei, então já fiz a transformação digital. A tecnologia digital por si só, isso é uma análise bem fria, né? Ela não vai fornecer valor para dentro da empresa, né? Ela vai permitir que você possa criar maneiras para poder conseguir agregar valor ao teu produto, ao teu serviço, ao teu atendimento. Durante a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre automatização, sobre extensão, até chegar realmente em transformação. Mas é muito alinhado nisso que o Edson está dizendo, né? Eu estou colocando, então, tecnologia para dentro da empresa, informatizei todo o meu setor financeiro, e aí, então, já estou sentindo que eu fiz a transformação digital. Será? Edson. Eu queria falar, né, em cima dessa questão sobre o seguinte, né? Qual é a nossa perspectiva ao pensar e, portanto, propor um curso que vai falar de gestão da tecnologia, como é que a gente está enxergando, né? Para onde está indo esse fenômeno da gestão e da tecnologia, né? A tecnologia nas empresas. E aí eu vou falar um pouquinho, pessoal, vou passar aqui uns 5, 6 slides explicando para vocês, portanto, essa nossa visão de para onde está indo essa relação entre tecnologia e negócio. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, esse fenômeno, ele é eminentemente, quando você fala de 4ª revolução industrial, indústria 4.0, nós temos que notar que os 3 componentes básicos desse tipo de transformação é nanotecnologia e tecnologia da informação amplamente entendida. Então, se a tua empresa hoje não está considerando elementos e tecnologias e modificações desses 3 elementos, e não só da TI, que é o que em geral a gente pensa, você está deixando de lado parte da atenção que você deveria ter sobre o mundo que vai ser criado nos próximos 10 anos. Você que está chegando agora, eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, o iPhone foi criado há 13 anos atrás. 2007 foi o ano de lançamento do iPhone. Eu sei, parece uma eternidade. Mas quando a gente está falando que daqui a 10 anos, e agora a gente vai começar a falar de coisas que vai parecer papo de maluco, se você não acompanha esse setor de tecnologia, né? Mas eu queria te lembrar que há 10 anos atrás, 2010... nós estávamos ainda começando a usar o iPhone. Tá? E aí eu quero te mostrar um gráfico aqui para você ver. Um gráfico de mega tendência. Eu vou começar por esse aqui. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal?
olha só, esse gráfico aqui mostra a expectativa de vida desde 1543 até 2015. Tá? 2020 aí com o Covid talvez tenha afetado, mas olha 2015. Olha aqui, ó. Até mais ou menos, você que é uma pessoa aqui de visualização, você vai ver que até mais ou menos 1850 aqui, esse número, em termos de expectativa de vida no Reino Unido, que é, digamos assim, o ápice histórico, né, de onde se tem os dados para você poder calcular, você está falando de mais ou menos algo como 42 anos de expectativa média de vida de um habitante do Reino Unido até 1850. Isso é fenômeno de revolução industrial. Essa subida aqui é um fenômeno provocado pela tecnologia, porque do ponto de vista biológico, o humano permaneceu exatamente igual. Você não é muito diferente do seu avô do ponto de vista biológico, nem do seu tataravô e nem dos primeiros Homo sapiens. Do ponto de vista tecnológico, todos nós estamos aqui nos comunicando ao vivo e não tem nenhum de vocês aqui do meu lado. Então, repara, foi a tecnologia, em geral, amplamente entendida, que permitiu esse crescimento aqui de expectativa de vida. É a tecnologia que vai permitir um outro fenômeno, que alguns de vocês aí já devem ter escutado, que é a tal da singularidade. Tá? O que a singularidade significa? Falar em singularidade significa dizer que o intelecto humano, como a gente falou, não se alterou muito ao longo dos tempos, né? Ou seja, o seu cérebro, do ponto de vista biológico, não é uma versão, digamos assim, Core 7, e do primeiro Homo sapiens é o 386, né? Falando em termos de computadores, aí você que conhece de processamento, capacidade de processadores, né? Agora, o teu computador, o computador do ano que vem, ele é exponencialmente mais rápido do que o computador desse ano. Então, ao tempo que o intelecto humano, do ponto de vista biológico, evolui segundo essa curva verde que está aqui, a inteligência de máquina evolui exponencialmente. Então, quando eu estou falando de inteligência de máquina, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de machine learning. E eu estou falando que existe um determinado ponto que os especialistas estudam, que é o conhecido ponto de singularidade, momento no qual a inteligência das máquinas iguala ou supera aquela dos humanos para algumas tarefas. É claro que para outras tarefas vai demorar mais ou vai ser mesmo impossível substituir o cérebro humano e a capacidade humana, mas para algumas tarefas há esse tal ponto de singularidade em que a inteligência das máquinas supera a dos humanos. E aí a pergunta é, o que acontece depois? Essa parte azul aqui, né? O que acontece depois? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma lista. Edson, Oi, quer falar, Ney? Por favor. tem uma pergunta aqui, uma colocação, uma provocação boa do André Albagli. Ele faz, na verdade, duas, a gente tem que apresentar para ele o FRJ. Ele está dizendo que concorda plenamente, mas ele vê que esses assuntos estão na fronteira da tecnologia e vão além. Como tratar desse assunto se não temos laboratórios para dispor para desenvolvimento de tecnologias disruptivas, né? Eu sou uma startup e se eu quero entrar em nanotecnologia, tem que estar dentro de um laboratório, correto? Ele está falando, o MIT, o Stanford fazem isso dentro da própria universidade. E ele vai um pouco mais além, né? Como é que você faz para ser inovador sem ter recurso, né? Então, quando você pensa na questão do software, você pode ter o recurso da nuvem, claro, contratando serviços de armazenamento, né? De storage. Mas eu acho assim, André, que a gente pode primeiro dizer, a UFRJ a gente tem um parque tecnológico, a gente tem incubadoras, a gente tem aceleradoras, a gente não tem que pensar só lá nessa questão, lá o MIT, o Stanford fazem isso, a gente também faz. E a universidade tem esse papel muito importante. Concordo com você. Se você está pensando em trabalhar com nanotecnologia, e se você tem que estar linkado a algum centro de pesquisa, algum instituto de pesquisa, ou então você tem que ter muito recurso para fazer. Edson, quer falar? Eu queria, Ney. Queria sim. André, obrigado aí pela pergunta e obrigado, Ney, também por ter avisado, que eu não tinha nem visto que tinha aparecido pergunta. Não, eu estou controlando, fica tranquilo.
Eu vou falando aqui, eu nem vi. Olha só, André, eu queria... Deixa eu avançar um ponto aqui que vai te responder direto, o André. Olha só, deixa eu pular aqui um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente volta. Olha só, essa curva aqui que eu estou mostrando, eu não sei se vocês conhecem isso, mas eu acho que ela ajuda muito a pensar nesse ponto do André, tá? Eu vou te contar uma experiência pessoal, tá, André? Vou te contar aqui casos pessoais, porque senão a gente fica falando de Vale do Silício, como você mesmo disse, né? No MIT, vamos falar do Rio de Janeiro, tá certo? Mais precisamente, Pechincha, melhor bairro do Rio de Janeiro onde eu moro, tá certo? É o seguinte, cara, de 4h30 da tarde às 5h30 da tarde agora, tem uma hora, meia hora, eu estava numa reunião com uma startup, tá? E essa startup é de uma empreendedora que está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para calcular dose de tratamento radiológico. Então, quando você vai fazer um tratamento radiológico, né, geralmente para câncer, você tem uma dose lá que o médico calcula, né? Então, tipo assim, 600 milicurris, tá? E essa dose, ela é padrão. Então, tipo assim, se eu tiver câncer, Ney tiver câncer, o médico vai lá, taca numa tabelinha e pimba, te dá aquela dose. Não é personalizado. Só que, assim, o software dela personaliza. Então, ela estuda o teu corpo, pega lá, tira todas as fotos, né? Umas fotos assim, negócio de imagem, né? Radiologia, não sei o que, da foto, de scanner e tal, e te diz, não é 600, é 332. E essa medicina personalizada permite chegar até uma coisa que é a medicina de precisão, ou seja, menos efeito colateral, menos sessões de radioterapia, né? Esse tema em geral que eu estou trazendo para vocês na medicina de precisão, isso é tendência. E tem uma senhora que tem uma startup que faz isso no Brasil. E aí você me pergunta, bom, deve ser rica, né? Ou então deve estar investido aí pelo Y Combinator, no Vale do Silício, deve estar o Elon Musk de sócio. Te digo, cara, a nossa questão de hoje foi que a empreendedora falou assim, poxa, professor, eu estou sem computador. Meu computador quebrou. E aí você pensa, pô, o computador, como é que ela vai calcular isso? Aí a resposta é a seguinte, hoje existe um sistema em nuvem dedicado a esse tema específico, que é um cluster, né? Ou seja, um conjunto de computadores em rede, via cloud, né? Via nuvem, em que, se você tiver uma necessidade de cálculo desse tipo de dosimetria, você contrata o serviço e eles fazem o cálculo para você. Ou seja, que nem você usa o Dropbox, já tem serviço em cloud para fazer storage e processamento de imagens para dosimetria. Ou seja, uma coisa tão específica quanto essa aí, que a maioria não sabe nem o que é dosimetria, tomara, né? Já tem. É como disse André, exatamente, André. IT como serviço. André, depois você me dá seu telefone e endereço aí que você está participando muito, vai receber um agradecimento, tá? Os outros aí que não estão falando nada, vocês não estão com nada, entendeu? Sejam como nosso amigo André aí que está participando. Peraí. O Lauro traz uma discussão também boa. O Lauro Lauro Teixeira está dizendo aqui que tudo no universo evolui mais para a inteligência. Está fazendo a pergunta, tudo evolui mais para a inteligência? Ou seja, a gente está criando algo cada vez mais inteligente que nós mesmos estaremos submetidos a ele. Criaremos, enfim, um Deus? Aí eu estava pensando nessa pergunta enquanto o Edson discorria, Lauro. É uma discussão quase filosófica, né? Aí volta um pouco naquele slide lá que o Edson falou antes do bio, que está junto, né? A gente está falando já de, primeiro, essa questão de máquinas com capacidade de processamento cada vez maiores. A gente quer o último modelo de telefone, a gente quer o desktop com 1 terabyte de HD, mesmo que deixe o computador mais lento. A gente nem sabe para que a gente quer. A gente quer. Então, a gente quer, eventualmente, trabalhar mais com inteligência artificial. E aí eu acho que, além dessa questão cultural da transformação digital, a gente já começou a discutir uma questão ética, né? A gente já fala sobre privacidade, a gente está cada vez mais abrindo as nossas vidas para as redes sociais, qualquer aplicativo que a gente baixa. O telefone da gente tem no mínimo 9 sensores, ele grava o que a gente está fazendo mesmo quando ele está desligado, não é à toa que você começar a falar de uma viagem, vai aparecer posts para você na hora que você ligar. Então, eu acho isso que o Lauro está dizendo
é uma questão que assim, a gente tem que discutir essa questão de bioética, de estar misturando robôs com inteligência artificial, aprendizado profundo de máquina, a máquina ficar cada vez mais parecida com o ser humano, a gente ficar cada vez mais robotizado nesse aspecto de acesso. Mas aí as organizações elas vão ter que pensar nisso, porque daqui a pouco vai ser criada, né? Vão ser não criadas, porque já tem essa questão de privacidade, mas elas vão ser mais sofisticadas nesse aspecto de proteger o homem, né? Não dá para a gente sair invadindo. Não é porque eu baixei um aplicativo de um jogo qualquer que o aplicativo pega todos os meus contatos, as minhas fotos e passa para parceiros comerciais. Então, essa discussão ética, esse Deus que a gente está criando, eu acho que a gente vai ter que regular para ele também, né? Ô, Ney, olha só, essa é uma discussão muito pertinente que o Lauro está trazendo. Obrigado aí novamente, que eu não tinha visto, que o Lauro comentou num chat e o André no outro. Mas, André, ô Lauro, olha só, você deve conhecer aí, o pessoal que está assistindo deve conhecer aquele livro Homo Deus, do Harari, né? que é o segundo livro daquele Sapiens, né? Que vende logo na entrada da livraria, tem lá o Sapiens, aí tem o Homo Deus ali perto, né? E o ponto desse livro é um pouco essa discussão, tá? Eu te digo o seguinte, ô Lauro, é claro que essa questão, quando você menciona a ideia de Deus, como disse Ney, você traz uma questão ética e, mais do que isso, você traz uma questão religiosa por trás, né? Então, isso mexe muito fundo com a cultura do humano, tá? Agora, a provocação que eu acho que o Harari faz e a provocação que quem estuda esse tipo de coisa que a gente está falando se depara é justamente uma questão como essa, ou seja, o aumento da expectativa de vida, né? Tem duas interpretações para essa questão, Lauro. A primeira é essa que você disse, que o humano está construindo um Deus. Isso é um jeito de entender essa coisa. Mas a segunda maneira, que é como o Harari coloca, é que o humano está sendo um Deus, criando algo que não é humano, mas que o transcende, tá? E aí, esse negócio eu sei, a gente está aqui para falar de negócios, né? Mas é claro que isso tem a ver com negócios, porque eu estou falando o seguinte, tá, Laura? Se você voltar, depois eu volto, tá, André, para te falar aqui sobre a democratização. Deixa eu só voltar aqui, porque como a gente falou do Lauro aqui, a gente mudou de tópico. Mas olha só, olha a nossa lista de tecnologias, tá? Essas 25 aqui não são todas, pessoal, que nós achamos que são tecnologias que compõem a quarta revolução industrial. Tem outras que não estão dessa listagem, com certeza tem, né? Mas eu estou dizendo para vocês que essas 25 aqui são um bom panorama de partida. E mais, a mega tendência por trás disso aqui é a interseção até gerar confusão, até gerar o mesmo ponto, identidade, entre o bio, a nano e a TI, amplamente entendida. Então, o que eu estou lhe falando, Lauro, traduzindo em miúdos e dizendo em termos claros. Hoje, é normal que você use o iWatch, né? Não tem o iWatch não, mas a minha esposa tem. É normal, é até chique, né? É até chique, pega super bem. Dei para ela de presente de casamento ano passado, ela ficou felicíssima de ter ganho o iWatch, né? Chiquérrimo. Amigo, ela, além de ser muito chique porque tem o iWatch, né, mais chique do que tem o Xiaomi Watch, por exemplo, em ambos, quem tem Xiaomi Watch e quem tem o iWatch está monitorado 24 horas por dia no seu batimento cardíaco. E a gente acha isso ótimo. Outro dia, a minha esposa, eu e ela estávamos subindo no elevador, aí a gente estava com compra, né? O mercado deu uma preguiça de pegar o carrinho, né? Aí a gente veio com a compra na mão. A compra caiu, cara. Ela foi tentar agarrar. O iWatch dela perguntou assim: notamos um movimento estranho. Você caiu? Então, repara, pela movimentação da mão, o troço monitora. E há diversos exemplos, Lauro, de monitoramento, e a gente acha ótimo que tenha um sistema que, se você estiver passando mal, ele avisa o médico antes de você perceber. Por exemplo, tem um caso famoso de que o iWatch monitorou e avisou para a pessoa que ela estava passando mal, tinha que ir para o hospital, estava com ataque cardíaco lá. Então, repara, Next to Skin, Lauro, como se chama,
já é agradável e bom. A pergunta para você, meu amigo, é nos próximos 10 anos, se você vai topar implantar um chip aqui atrás, ó, que vai te dizer a tua localização. Aí você diz, não, dentro do meu corpo eu não quero, que é o in-skin. Mas daqui a pouco vai ser normal. Sabe por quê, Lauro? Porque é o seguinte, meu amigo, você hoje, se você tiver um problema assim de indigestão que permanecer, você tem que fazer uma endoscopia. Endoscopia, meu camarada, é você tomar uma anestesia e o fulano enfia um tubo pela sua boca. Olha que desagradável. Será que não daria para engolir uma pílula com nanobots que entram no seu corpo e verificam seus dados de saúde sem você precisar enfiar um tubo na sua garganta? Aí você me diz, puxa, professor Edson, mas isso é ficção científica. E eu te digo, camarada, assista nossas aulinhas, que você vai ver. Gostou do merchan? Assista nossas aulinhas, cara, que a gente vai falar disso. Desculpa, você falou de dosimetria para o câncer. A França já está usando há mais de 15 anos. Implanta como se fosse uma pílula e vai liberando no organismo a dose necessária de radioterapia. E tem mais de 15 anos. Sei porque o pai de uma amiga minha morreu lá, mas ele viveu 20 e tantos anos. Cada ano ele trocava essa pílulazinha que estava lá em algum lugar do corpo dele e ele não submetia aos efeitos pesados da rádio. Então, isso não tem mais nada de ficção, né? Tudo isso é muito palpável, já tem projetos aí incríveis andando. É porque, Ney, a bem da verdade, pessoal, é que para nós que estamos hoje no presente, o futuro, ele soa muito estranho, sabe? Quando eu falo para vocês assim, cara, vai ter um dia... Não você não, mas o teu neto, sacou? O dia que ele tiver um problema de rim, ele não vai ficar na fila do transplante. Ele vai meter o iRim. Você conhece iRim? É o rim, só que feito de silício. Aí você diz, puxa, professor Edson, mas eu não faria isso. Imagina, eu vou enfiar um rim eletrônico, rim biônico, eu vou virar um ciborgue. Mas te digo, cara, não é uma coisa tão distante quanto parece. A tendência é essa, né? E mais do que isso, aí eu vou voltar no ponto aqui para falar com o André, porque o André pode estar pensando, mas isso vai ser muito caro, professor Edson. Isso aí só vai ser para você e para o professor Ney, principalmente, que ele ganha muito dinheiro. É rico, eu quero saber do SUS. Peraí, mas o André também falou que ele é da UFRJ, tá? Ele fez o UFRJ. Tá vendo? Tá vendo? E aí você pode pensar, cara, mas isso vai ser só para coisa de gente muito rica. É que nem você pensar assim, carro autônomo. Carro autônomo é só para gente muito rica, né? Drone. Eu não vou ter dinheiro para comprar um drone nunca. Isso aí vai ser coisa de rico. Aí, André, é que eu te mostro a tal da curva aqui. Que é o seguinte, cara. Essas tecnologias têm por detrás um fato comum, que é o seguinte. Elas são tecnologias digitais, tá? E o bit, né, o bit tem como característica eliminar custos de multiplicação. O bit é uma fração do custo dos átomos e dos genes, né? Hoje o universo é composto de 3 coisas. Guarda isso aí que eu vou lançar a braba para você que está assistindo aí às 6h35 da noite. Você que está vendo o playback também. Ó, o universo é composto de átomos, de genes e de bits. E a invenção mais importante, agora eu vou lançar a braba, para você anotar no seu caderninho. A invenção mais importante da história da humanidade é o bit. Essa é braba. Essa é braba. Eu sei que isso aí é discussão. É discussão, é polêmica, porque você vai falar do fogo, você vai falar da agricultura, eu vou falar do bit. Pelo seguinte, cara, o bit muda a ordem de grandeza de todos os demais fenômenos do universo. Porque antes, para você escrever uma carta para o Ney, eu tinha que pegar na minha máquina de escrever e transportar. Hoje em dia é 1 segundo. E tanto faz a distância, se é aqui ou na China. O bit permite a multiplicação em escala de produtos e serviços em custo zero, de maneira que você não teria no presencial. Então, pessoal, eu estou falando para vocês o seguinte,
Na hora que você digitaliza, aí vamos começar a percorrer juntos aqui a nossa curva. Na hora que você digitaliza, essa tecnologia não imediatamente dá resultado, comparado aqui, Rodrigo, daqui a pouco eu te respondo, com a curva normal, com a curva do incumbente. Você está vendo esse linear aqui? O linear hoje é ter o serviço fora do BIT, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo que está aqui presente, o professor Adriano Proença, que também é nosso professor no nosso curso, especialista em China, em inovação, em grandes empresas, em tecnologia, né? Professor Adriano Proença é um analógico inveterado. Professor Adriano Proença é como eu, cara. Ele gosta de caderno, papel aqui, ó. Nós gostamos de papel, amigo. Tá certo? E você usa isso um bom tempo. Por quê? Porque a curva do iPad, o iPad está nessa fase aqui, pessoal, a decepção. Por quê? Porque o iPad não superou ainda em funcionalidade o papel. Mas vai ter um momento aqui, esse momento da disrupção. Tá vendo esse pontinho aqui em que as curvas se igualam? Momento no qual tanto faz usar o papel ou o papel digital do iPad. Daqui por diante, olha o processo, o André. Aqui, ó, a desmaterialização, você troca o que era átomo pelo bit, você desmonetiza. O que significa desmonetizar? Tornar gratuito, amigo. E você, portanto, como consequência, democratiza. É só olhar para o seu telefone. Eu queria que vocês pegassem agora, é a pena que vocês não conseguem abrir a câmera. Mostra a calculadora de mesa. Quem é que tem calculadora de mesa? Mostra a lanterna. Aqui, ó. Cadê a lanterna? Está aqui dentro, amigo. Virou digital. Eu aperto um botão aqui, ó. Esse botão aqui que é a minha lanterna. O meu GPS. Antigamente, GPS era um aparelhinho, não era uma funcionalidade de celular, não, né? Então, tudo isso, pessoal, significa que nessa curva aqui, tudo aquilo que é átomo se transforma em bit. É uma frase famosa do Vale do Silício para você guardar aí com você. O software está comendo o mundo. Então, pessoal, essa tendência que a gente viu lá no primeiro slide falando de business, né? É uma tendência, eu vou provocar e vou lançar a braba novamente. Irrefutável. E aí eu quero dizer, eu quero responder, Ney, só um instantinho para lhe passar a palavra novamente. Não, tudo bem. Eu estou olhando também os chats aqui das perguntas. Eu quero responder o senhor Rodrigo Quintas. O senhor Rodrigo Quintas está de parabéns, está participando. Muito bem. Melhor o Rodrigo Quintas do que o Alan Hansen, que não falou nada ainda. Entendeu? O senhor Rodrigo Quintas, eu vou lhe dizer o seguinte, olha que pergunta boa. Existe bit sem átomo? Existe. Você sabe por quê, Rodrigo? Porque é óbvio que o bit depende do átomo. E você que é espertinho sabe muito bem que os data centers, que são onde estão tudo que tem aí, se localizam perto de fontes de energia elétrica. E aí a gente cai no gargalo da energia. Mas eu queria te dizer, Rodrigo, o seguinte, não existe bit sem átomo, mas existe bit descasado do átomo. Ou seja, o bit independe de um átomo específico. Tá claro para você? Ou seja, eu consigo, obviamente, estar aqui usando bits desse meu computador, mas se eu acessar aqui do meu celular, são átomos diferentes do mesmo bit. Entendeu? E eu consigo multiplicar o bit sem multiplicar o átomo. Eu consigo pegar um arquivo que está num disquete, sabe o disquete fisicamente velho? Eu acho que as novas gerações não sabem nem o que é disquete, né? Disquete existe, galera, né? E está ali dentro a informação. Só que se eu passo do disquete para o Google Drive, não sei se pode falar nome de fornecedor aqui não, mas já falei mesmo, para o Google Drive, eu volto o cronômetro da vida. Você está entendendo, Rodrigo? É como se eu pudesse sair do meu corpo, cara, e ir para o teu corpo e voltar a ser criança. O bit faz isso, de um jeito que o gene não faz e que o átomo não faz. Portanto, a lógica para o universo do bit é diferente. E o que nós estamos lhe dizendo é sobre o entrelaçamento entre bit, átomo e gene, principalmente. Porque até então você tinha as coisas estanques. Aí olha na minha lista, Olha esse aqui, meu camarada. Aqui, ó. Eu vou lhe mostrar esse daqui, ó, do vestuário a humanos aumentados, número 3 da nossa lista.
E eu vou te mostrar o 23, que é o genômica e edição de genes. Existe uma tecnologia, pessoal, chamada CRISPR, que é uma tecnologia disruptiva para fazer edição genética. Tá? Então, assim, você tem teu corpo, né? Tem teus genes, e para fazer edição genética, até então era muito trabalhoso, né? Porque tem aquele projeto, você deve lembrar, né, do genoma humano, que fez o mapeamento, é o leitura. Mas tem a escrita. A escrita genética, até então, era muito difícil de fazer. Mas tem essa nova tecnologia emergente chamada CRISPR, que torna simples, a ponto de ser vendido, Rodrigo, dentro do eBay, cara. Se tu morar nos Estados Unidos, você compra pela internet agora um CRISPR e você vai receber para fazer na cozinha da tua casa. Aí você diz assim, professor Edson, isso é coisa de maluco. Eu te digo, eu também acho, mas pode, ué. Se for maluco, você faz isso. É só você assistir. Você acha que eu estou mentindo? Você acha que eu sou mentiroso? Assiste documentário Seleção Artificial do Netflix. Né? Você vai ver lá, as pessoas fazem gato fluorescente, cachorro fluorescente. Entendeu, Rodrigão? Então, cara, esse processo que a gente está vivendo de entrelaçamento entre o nano, que entra no teu corpo, você enfia lá, ele monitora teus rins, teus órgãos, tudo, em tempo real, né? Esse processo de entrelaçamento, isso muda, mesmo que você seja da Ambev, mesmo que você seja da Gerdau. Não estou falando só de Apple, não. Tá certo? Por quê? Porque vai mudar quem nós somos, o que nós acreditamos, né? O que nós queremos. Você viu o golaço do Everton Ribeiro ontem? Depois do 5G, ó, o 5G é o número... Cadê o 5G na nossa lista? Procura aí. Depois do 5G, cara, ao invés de você assistir naquela tua televisão de 75 polegadas, você pode ver nos teus óculos, que diferente do meu aqui vai ser o iOculus, e que vai poder te dar a visão 3D de dentro do estádio. Você está compreendendo, pessoal? Ao invés de você assistir na televisão, o gargalo disso é a banda. Né? Não sei se você já viu essas coisas de realidade aumentada, realidade virtual, usando aquele negócio dos óculos, né? Mas pensa bem, esse negócio vai ser viável daqui a 10 anos de um jeito que, se nós estivéssemos em 2005, no auge do BlackBerry, e eu te falasse assim, o BlackBerry vai acabar. E vai acabar a um ponto de que não vai ter mais telefone celular de tecla. Todos os telefones celulares vão ser tudo sem tecla. Você ia rir da minha cara. Eu, em 2005, se eu te falasse isso, você ia rir. Você ia falar que eu sou maluco. E eu estou te falando hoje. Muitas das coisas que nós estamos lhe falando aqui, você vai achar que a gente é maluco. Aguarda 10 anos. É bom que vai estar gravado aí, daqui a 10 anos você assiste de novo a gente te falando. Ó o professor Ney rindo. Vamos ver quem vai estar rindo daqui a 10 anos. Não, é porque tem gente aqui falando aí da questão, por exemplo, do iRim. Os óculos fazem... se eu tirar os meus iOculos, eu não enxergo nada. O Caio aqui está falando dessa questão de evolução das tecnologias, nesse patamar que a gente está falando, né, de interagir com as necessidades básicas das pessoas, né, e que permitirá uma condição de menos desigualdade. Talvez a tecnologia tenha esse papel no futuro. A gente está vendo agora, na verdade, um abismo maior, né? Quando a gente viu essa questão do home office, quem é que foi para o home office? As profissões que tinham mais capacitação, mais qualificação. No geral, as outras não foram. Então, talvez seja um ponto, né, que a gente precisa democratizar essa questão do trabalho, do estudo. Todo mundo tem um telefone, mas nem todo mundo tem um chip que tem acesso a uma internet que segure uma aula, que você possa abrir uma câmera. Então, tem grandes pontos de discussão. Ney, você me permite só um comentário sobre esse assunto, por favor? Bem rápido. Eu acho que o Caio, na hora que pergunta essa questão da democratização, essa é uma pergunta, Caio, relevantíssima. Tá? Eu diferenciaria nesse aspecto, Caio, o impacto social do impacto tecnológico. Tá? Ou seja, tecnologicamente falando, vai estar disponível para mais gente em potência, não em ato, se estiver em bit,
comparado com se estiver em átomo. Isso precisa ficar claro. Não quer dizer que essa tradução seja imediata. Mas eu vou lhe dar um outro número. Eu vou deixar o Ney falar. Daqui a pouco eu vou te voltar novamente com um fato aqui. Eu vou abrir aqui para você ver uma coisa sobre dados de internet. Só me dá uns minutinhos aqui que eu vou te mostrar. Vai lá, Ney, por favor, meu querido. Está com você a apresentação. É porque tem umas perguntas boas aqui, só que são 2 chats aqui, eu já estou perdido, que tem gente que fala em um, tem gente que fala no outro. Não, o Gabriel está meio que falando isso que a gente falou, sobre como é que as pessoas vão continuar empregadas, aquelas que não têm educação. Amigo, essa discussão que vem, né, quando eventualmente automatizaram a fábrica do M. Dias Branco, há 20 anos atrás, aí o cara fez um moinho que tinha 5 pessoas operando aquela, e aí ele enxugou. Mas, na verdade, ele estava fazendo um protótipo ali para ele tentar melhorar a produtividade. Ele foi criticado pra caramba na época. Era uma coisa visionária, e aí ele estava tentando capacitar melhor alguns funcionários mais especializados. Uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro, e a gente está ouvindo muito isso agora. Você não pode não falar de tecnologia, você não pode dizer que você não gosta de tecnologia. Se você der algum sinal nesse aspecto, você vai estar datado. Na verdade, você vai estar excluído de qualquer coisa agora, se você não tiver um interesse mínimo. Não tem essa história de que não tem idade, não tem essa história de que porque não tem tempo, não tem interesse, não é minha praia. Uma hora você vai sentir esse aspecto pesando na tua vida. Aí já está falando de uma questão aqui, o Rodrigo Quintas, estou vendo também que tem vários nomes aí conhecidos aí de ex-alunos, amigos aqui que eu estou vendo, é legal ver aqui na lista. O Rodrigo está falando aqui da questão da direção das políticas públicas de Fab Labs, como em São Paulo já está uma questão mais imperativa, né? Como é que acaba concedendo acesso a esses meios de produção. Neizinho, posso responder essa, meu querido? Pode. Sobre essa pergunta aqui dos Fab Labs, tá? Além, o pessoal, vocês já devem conhecer aí, talvez já tenham até ido em algum dos Fab Labs ou semelhante, né? Makerspace, que é aquele espaço assim, vamos pro clichê, sacou? Você tem ali uma impressora 3D, você tem uns negócios ali de marcenaria, tá? Se for muito sofisticado, você tem uma fresa, você tem um braço robótico, tá? Ou seja, tudo coisa, manufatura, beleza? Open Lab e esse tipo de coisa que a gente cotidianamente conhece é esse tipo de ambiente. Aí eu vou retomar lá a pergunta primeira do André e vou te falar de um espaço, André, chamado Biotech Open Lab. E você diz assim, o que é isso, professor Edson? Isso é o seguinte, meu camarada, é o Fab Lab do mundo de biotecnologia, tá? Aí você diz, isso não existe. Aí eu te digo, bate na internet aqui, ó. Bate na internet aqui, que nem negócio de youtuber. Bate aqui, ó. Biotech Town. Tô deixando você procurar aí. Pode procurar na internet que a gente espera. Não espera não. Mentira. É em São Paulo. Para você, antes de você me dizer, poxa, professor Edson, esse Open Space aqui de biotech fica em Londres, fica no MIT, fica no Vale do Silício, fica em São Paulo, tá? Já está se criando um em Minas Gerais e a gente está discutindo lá no FRJ, de criar um no FRJ. É claro que, assim, muitas vezes você leva seu filho para fazer lá impressão 3D no laboratório, né? Você quer meter a mão lá na impressão 3D, você mete, tá? Olha lá o Rodrigo falando, ó, Nova Lima, região metropolitana de BH tem. Cara, isso aí é uma tendência também. Você veio aqui para escutar de tendência. Isso existe, né? Por quê? Porque a questão, remetendo lá à primeira pergunta, é que, André, não é mais a questão de que você vai precisar ter um caminhão de dinheiro e só mesmo, se você for a Singenta, que você vai ter um laboratório de biotecnologia para você desenvolver um produto, por exemplo, um biofertilizante para a agricultura. Por quê? Porque se você for uma startup da UFRJ que trabalhar nessa área, vai ter lá o Makerspace de biotech para você ir. Entendeu? E esse troço já é realidade. Nanotecnologia, a mesma coisa, pô. É só falar com o nosso professor, vai dar aula para você, Ronaldo Pedro, que é professor de Xerém, pô. Que tem lá o quê? Ele tem um container
que dentro tem equipamentos para nanotecnologia. Entendeu? Então, essa tendência à democratização, que só mesmo o BIT permite, por quê? Porque o custo relativo cai exponencialmente, a lei de Moore, aí para quem conhece, né? Essa é uma tendência que só mesmo quando você está falando de BIT permanece, tá? Então, a resposta é, os Fab Labs são uma coisa que veio para ficar, não é aquela modinha, sacou? Não é Yogoberry que veio, todo mundo fez e acabou, né? Muito pelo contrário, porque elas resolvem esse problema da democratização da inovação, tá? Isso é importante de ficar claro. Vamos pegar um ponto aí que você está falando, de democratizar a inovação, né? Vamos puxar um pouco agora, que a gente teve essa boa discussão aí da tecnologia, as perguntas muito legais de todo mundo. Vamos puxar esse mundo, né, mais tecnologicamente integrado para alterar os novos modelos de negócio, né? Vamos discutir um pouco isso, sobre esses projetos com base tecnológica, como é que a tecnologia vai realmente trazer valor para dentro da empresa, para possíveis novos empreendimentos. Ney, mas eu não sei se eventualmente eu quero abrir uma empresa, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter uma startup. Mas será que a tua organização ela não vai precisar fazer isso? Será que você não vai cumprir um papel de intraempreendedor? Ney, mas eu trabalho dentro de uma empresa pública. A gente está falando cada vez mais desse conceito de cidades mais inteligentes. A gente tem que, né, reduzir os recursos. Esqueçam o momento político, econômico brasileiro, que é complexo, a gente não vai entrar nessa discussão, esse não é o ponto. Mas as organizações públicas elas também estão começando a ser questionadas, né? Então, qual é o papel da instituição pública, do gestor público, do servidor? Ele não vai, então, inovar só porque ele está lá em berço esplêndido. Eu acho que a gente tem que começar a pensar de como é que essa inovação tecnológica pode implementar novas possibilidades. E aí eu não estou falando mais só de sobrevivência, eu estou falando de possibilidade de crescimento, eu estou falando de possibilidade, de oportunidades, né? Que eu acho que agora chegou a hora de muitos modelos de negócio que eventualmente era B2B, virou B2C, a gente está vendo isso com supermercados, a gente pulou, não está mais pedindo comida de restaurante, já tem todas essas empresas de delivery, que aí já estão questionando essa questão regulatória. Então, a gente está falando de um momento de uma virada de chave, porque a gente foi forçado, e aí eu também entendo que a gente não pode parar de tentar empreender. Na verdade, eu acho que a gente discutiu isso, eu e o Edson um dia desse sobre isso. A gente vai empreender em alguma hora da vida. E aí, quando a gente fala em empreender, a gente fica muito pensando, eu vou abrir a minha empresa, então isso é empreender. Não necessariamente, né? Você pode estar com algum projeto pessoal dentro da organização, você quer crescer naquela organização, ou você pode já estar saturado de ter essa vida de trabalho dentro de uma empresa e pode pensar nessa, vou fazer agora uma virada para a minha vida e vou tentar abrir o meu negócio. Vamos entrar um pouco, Edson, nessa questão da aplicabilidade de todas essas possíveis mega tendências aí que você trouxe, que a gente discutiu e que gerou essa discussão, esquecendo um pouco de não tentar colocar a tecnologia como uma coisa super positiva apenas ou super negativa apenas. Vamos pensar agora como pessoas de negócio. Nós precisamos sobreviver. A finalidade de qualquer empresa, por mais que ela tenha uma pegada social, de responsabilidade social, sustentabilidade, é sobreviver. Ela precisa gerar lucro. A tecnologia é um dos caminhos para ajudar a aumentar essa competitividade, essa sobrevivência, esse crescimento da empresa. Então, o Thiago aqui já está puxando um pouco sobre essa questão do intraempreendedor, que é um dos recursos mais valorizados nas empresas hoje em dia. É verdade o que o Thiago está dizendo. As empresas agora têm muito isso, né? Você quer uma vaga numa empresa, você começa a seguir a empresa pelo LinkedIn, a empresa está vendo, ela vai lá ver o teu perfil. Aí o cara está lá, em algum momento o cara diz no discurso dele que ele quer empreender, que ele quer crescer dentro da empresa. Se você não faz isso, se você continua parado dentro do teu cargo e se você não
Aí também tem uma discussão grande, né? Inovação, uma empresa muito grande, é muito difícil de inovar, né? Porque eu tenho vários alunos, ex-alunos, que trabalharam em organizações muito grandes, que quando chegava com alguma boa ideia inovadora, dizia, não, isso a gente já tentou no passado, isso não funciona. Então, descartava aquela ideia. Mas também a gente tem que lembrar que gestão do conhecimento não é uma coisa trivial dentro de qualquer tipo de organização e muitas vezes, né, a gente acaba se deparando com cadeiras vazias e aquela pessoa arrasta esse conhecimento tácito. Mas como é que inova uma empresa grande? Então, só porque eu trabalho em uma empresa grande eu vou inibir qualquer tipo de ideia boa que eu tenha? A gente também tem que pensar em possíveis parcerias, né? Tem muito esse movimento. Eu vi um evento da Deloitte, acho que tem 1 ano e meio, 2, e eles estavam falando dessa busca de parceiros, de renovação, de tentar o tempo inteiro procurar se renovar, porque o tempo vai passando. E aí, assim, não existe empresa, por mais global que ela seja, que ela fique soberana por muito tempo. Então, pensar no papel do intraempreendedor, né? O que o Gabriel Limeira está dizendo aqui agora sobre essa questão, algo que chama a atenção, a quantidade de empresas que não dão lucro durante muitos anos, por exemplo, o Uber, né? O Uber foi lá, até o momento da história, por enquanto, a startup mais, agora a Scale-up nem é mais disruptiva da história. E diz que não tem lucro. Eu li uma entrevista do presidente do Uber uns 2, 3 anos atrás, e deu vontade quase de chorar, assim, de pena do cara, porque o cara parecia que o cara estava só mudando o mundo. E o discurso dele não bate muito bem com o modelo que a gente escuta, né? O modelo de remuneração, os motoristas não têm condições. Então, eu acho um pouco dicotômico o discurso do Uber. Mas, né, o Thiago traz outro ponto aqui que é interessante. Vamos rever um pouco a questão do conceito de lucro, olhar para o valor. E aí que realmente eu acho que aí isso sim a gente está falando de transformação digital. É mais ou menos aquela história que parece um pouco clichê, que você diz assim, se você trabalhar numa coisa que você quer, pode ser que o dinheiro venha. Mas se você trabalhar focado apenas no dinheiro, pode ser que você não seja muito feliz. Aliás, a gente está falando isso, né? Edson, a gente sabe o que a gente está dizendo. Carreira que a gente quis por quê? Porque a gente quer criar algum tipo de valor. Então, eu acho que esse novo empresário, esse novo empreendedor, esse novo intraempreendedor, esse empreendedor social, ele tem que vir com essa pegada. Essa geração que a gente está vendo mais nova, de centennials, né? Agora temos millennials um pouco mais velho, tem muito isso no discurso. Mas vai levar isso para dentro das empresas? Não como uma questão utópica, né? Eu não vou trabalhar com empresa de fumo, eu não quero trabalhar com empresa que venda álcool. Vai querer, se precisar trabalhar, vai querer sim. Agora, posso tentar fazer algum negócio que realmente faça bem para a sociedade de alguma forma, que eu também ganho dinheiro, que a empresa, eu preciso do dinheiro, a empresa precisa sobreviver, eu vou conseguir contratar pessoas para trabalhar. Mas esse eu acho que é um desafio, entra muito nessa questão toda que a gente falou da ética, mas esse empreendedorismo a gente tem que estar com ele vivo, a gente não pode deixar ele passar, a gente tem que pegar a tecnologia, esquecendo se ela tem lados positivos e negativos, como tudo na vida, a gente tem que pensar o que é que a gente pode aplicar de bom, o que é que a gente pode trazer de bom para a sociedade, né? Carro autônomo, já vem essa questão do carro autônomo de novo, que é uma discussão grande, né, Gabriel? É uma discussão grande, é intensa, vai acabar com a indústria de seguros, que estava indo de vento e pouco em crescimento de 85% no ano passado, com essa coisa de vender seguros mais quebradinhos e tal. Despencou agora que o mundo inteiro botou os carros na garagem. Então, é um momento de reflexão, é um momento de tentar transformar isso em oportunidade de negócio, tirar boas ideias do papel e vamos tentar colocar em prática. Eu acho que essa é uma discussão que não tem fim. Ela vai acabar justificando um pouco quando eu explicar por que nasceu essa parceria entre Copead e Poli, quando esse curso foi desenhado, né, com o objetivo de juntar gestão e tecnologia para que a gente promovesse essa integração para dentro das organizações, trazendo novas possibilidades, pensando sempre em projetos com base tecnológica, mas muito voltado mais para a gestão do que, eventualmente, para desenvolvimento de software e tal.
O Edson, numa reunião que a gente teve um dia, o Edson falou do papel do cara do gestor que muitas vezes ouviu falar do que é aquela tecnologia, mas ele nem sabe o que é a tecnologia, então ele não sabe comprar. Isso então já vai afetar a saúde financeira, que é uma coisa, né, que a gente vê isso há tantos anos acontecendo. As empresas estão o tempo inteiro investindo em novos sistemas e que não está impactando de verdade no negócio, não está fazendo a transformação digital. É só dinheiro que vai sendo jogado fora. E os usuários nem são testados, nem são questionados. O que você acha desse sistema? Vamos ver se funciona antes da gente implantar? Não, primeiro a gente gasta alguns milhões e depois a gente vê o que a gente faz com os bugs do sistema. Então, acho que esse tipo de erro, que é tão recorrente, não dá mais para repetir. A gente está vendo agora a dificuldade que está para a gente manter empregos, para a gente gerar renda, para a gente expandir o nosso negócio. A gente está vendo. Então, agora é hora de refletir, usar a criatividade e enxergar oportunidades. É hora de botar lente nisso, sabe? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu queria falar assim, né? Eu acho que essa sua contribuição de agora foi fundamental porque mostra para as pessoas bem qual é o propósito do curso, né? Porque, assim, a gente está falando aqui nessa primeira metade de tecnologia, né? Mas, repara, eu não estou aqui falando de nada além do que pensar visão de negócio amparado por tecnologia, tá? Então, eu vou lhe dar um exemplo, né, Ney? É só você pensar o seguinte, desse mesmo ponto de comprar, né? Você estava falando, estava lembrando, assim, do método do caso, né? Que é uma coisa tão, assim, querida para quem está aí assistindo a gente, já passou pelo COPEAD, conhece o método do caso, já aplicou, etc. Vamos supor, pessoal, que o caso diante de você seja uma coisa do tipo, imagina que você é gestor de uma fábrica, tá? E aí chega um fulano para você e te diz assim, ó, eu tenho aqui um óculos de realidade aumentada que mostra pontos de falha dentro de uma linha de produção. Você compra ou não compra a tecnologia? Esse tipo de decisão é uma decisão que não é o gestor de tecnologia puramente que consegue tomar e nem o gestor 100% business que consegue tomar. Essa pessoa que fica no meio das duas é um papel fundamental a existir dentro das organizações, tá? Isso é um lado aqui que o próprio Tiago falou, né? O intraempreendedor é o recurso mais valorizado nas empresas hoje em dia. Eu concordo. E aí tem o seguinte, você que estudou um pouquinho mais essa área de gestão, né? Você que vem dessa área, pensa o seguinte comigo, você já deve conhecer na área de inovação, se você estudou inovação, você deve ter visto lá inovação fechada. Né? A ideia de que cada empresa constitui o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento, inova com as suas próprias capabilities. Aí vem o Chesbrough, né, lá em 2003, e puxa o conceito de inovação aberta. A ideia de que a inovação acontece não apenas com as capabilities internas da empresa, mas também com capabilities disponíveis na rede com a qual a empresa se relaciona. E aí tem agora, pessoal, o que eu queria chamar para vocês é que nas pesquisas que a gente realiza juntos aí, tem aparecido o que a gente está chamando, e isso eu acho que é um fenômeno importante das pessoas notarem, o que a gente chama de inovação por empreendedorismo. Ou seja, quando você está falando de uma coisa que você já deve ter visto aí, você que está assistindo aí de casa, aquela coisa do tipo assim, vou criar um hackathon. Eu acho que a tua empresa já deve ter feito um hackathon. Se não fez, deve estar pensando. Se você trabalha numa grande empresa, você já deve ter feito o hackathon, você já deve ter visto aí aquele negócio de programa com relacionamento de startups, aqueles espaços, sabe? Aqueles espaços bonitos, assim, que tem água saborizada, com café liberado, cerveja no final do dia, onde tem startups, né? Esses programas, pessoal. Só uma coisa, só pegar um gancho. Você tá respondendo a pergunta do Danilo. Ele está perguntando, dentro de grandes empresas, o que é que vocês enxergam como boas práticas para o sucesso de novos negócios e ideias? Aí você já falou da questão da inovação.
né? Danilo, eu também acho que a questão de trazer o valor de verdade, né? As empresas, elas escrevem mal, para começar, a missão e a visão. Então, os valores corporativos, então, você vai lá, se a gente terminar aqui, se vocês forem olhar missões e visões das empresas e os valores, bullshit, porque quando você vai ver lá, todo mundo fala que é inovador, todo mundo fala que respeita, é sustentável na veia, e quando você vai ver de verdade, não é. Então, eu vou dar a minha opinião, pensando mais na questão de gestão. Eu acho que a questão da transparência, né? Agora, as empresas, a gente tem uma possibilidade de comunicação muito mais rápida quando a gente quer detonar. A gente viu grandes empresas cometendo erros gigantescos, mas a gente viu empresas do varejo dizendo para o mercado: tenho aqui 2 anos para ficar com as lojas fechadinhas, não vou demitir ninguém. Magalu falou, o mercado se acalmou, as ações dela fizeram pá, e ela foi transparente, e ela falou a verdade, e ela tinha, não era um blefe. Então, e a Natura, né, subiu para caramba as ações porque investidores estrangeiros estão olhando a saúde financeira dessa empresa. Quais são os valores? Ela realmente está trabalhando com o que ela fala, com o que ela propaga? Então, eu acho, para mim, é muito isso. Transparência, que parece que é uma coisa que deveria ser meio que mandatória, mas, na verdade, não é bem assim. Eu acho que a gente pode fazer, entrar um pouco dentro do tech, porque a gente vai explicar por que nasceu essa parceria. E aí a gente tira algumas dúvidas de vocês, porque eu acho que a gente teve um tempo bem legal, perguntas muito boas de discussão, legais, que vocês trouxeram aqui. Edson, quer mostrar um pouquinho a bolha da internet? O Gabriel está falando aqui, né, da bolha de 2000, que realmente teve, né? Aí, se a gente voltar para os anos 94, o advento da internet muda tudo. Quando foi... O Coppead, ele tem uma fama, né, de uma expertise em gestão. Quando a nossa diretora, a professora Elaine, desenhou o curso, ela pesquisou o que estava acontecendo pelo mundo para pensar, né, trazer aqui para o Brasil, mas para a nossa realidade. E ela pensou, bom, a gente sabe trabalhar com gestão, vamos procurar um parceiro que seja próximo, vamos procurar um parceiro que tenha uma expertise, que pode complementar a nossa expertise. E vamos procurar realmente um parceiro dentro de casa, vamos procurar um parceiro dentro da UFRJ, vamos procurar a Politécnica. Estabeleceu-se essa parceria, vamos juntar essas duas, né? A Poli vem como a instituição de engenharia mais antiga, não é, Edson? É mais antiga. A Poli é a mais antiga das Américas. Das Américas. Inclusive a América do Norte. Então, vamos lá, vamos juntar essas duas escolas, pensando nesse novo curso, que é um curso que realmente não teve, a gente foi o primeiro, né? A gente está lançando esse curso, pensando que tipo, vamos começar a desenhar as pessoas que vão eventualmente se interessar por esse curso, e a gente discutiu muito isso, eu, Edson, a professora Elaine, a professora Cláudia Morgado, diretora da Poli, professor Strauss, foi uma discussão de quem é que vem. Quem é que vem para querer esse curso, né? Será que vai vir o executivo que já está mais sênior, que eventualmente quer mudar um pouco de vida, quer abrir o seu negócio? Será que vem um jovem que de alguma forma já empreendeu, tem uma boa de uma ideia e está na hora e já quer começar logo? Será que vai vir um cara de uma empresa pública, um gestor público que também está sentindo que precisa fazer alguma contribuição para a sociedade, né? A questão da efetividade, vou trazer alguma coisa de verdade para a sociedade. E aí a gente começou o processo de entrevista. E veio, né, essa questão do isolamento, mas a gente continuou, né? Porque Coppead e Poli a gente não brinca. A gente continuou fazendo o processo seletivo o tempo inteiro e recrutando, e a gente foi vendo que essas pessoas que a gente foi desenhando, elas apareceram mesmo, né, Edson? Então, formações diversas, analistas de sistemas, ou engenheiros, ou advogados, teve advogados, é muito legal isso. Designers também, né? Designers, e de faixas etárias diferentes, com experiências profissionais diferentes, e a gente fica super empolgado quando a gente vê uma sala de aula mega misturada com esse tipo de
faixa etária, de formação, de experiência, porque quando realmente enriquece a sala de aula, a gente acredita muito nos métodos participativos, é completamente centrado no participante. Cada participante dentro de sala de aula tem uma importância gigantesca, que é para realmente contribuir, para construir o conhecimento. Então, é uma metodologia que a gente acredita de verdade. E se a gente está falando de construção, de novos projetos, de novos modelos de negócio, nada melhor do que uma sala de aula bem diversa, né? Quanto mais diversa, mais rica fica a discussão. Edson, você passa aí, por favor. Claro, passo agora. Aí a gente pensou, né? Vamos então juntar o que as duas escolas têm de melhor. Vamos juntar a questão de gestão com tecnologia, né? Para pensar quais são os conteúdos. Se eu estou trazendo um analista de sistema para dentro da sala de aula, super boa em Agile, mas ela eventualmente tem algum gap de gestão. O advogado eventualmente conhece bem a parte de leis, ele sabe como é que ele vai estruturar a empresa juridicamente, ele tem uma ideia boa para fazer uma empresa, uma tech, uma lawyer tech, mas está faltando alguma coisa de gestão. As escolas têm esse gap, né? Se você for pensar em todas as escolas, medicina falta uma questão de gestão. Então, como é que a gente vai estimular a criação dessas ideias, né? A gente primeiro faz algumas disciplinas, a gente dividiu o curso em 3 fases, né? Que eu acho que tem um slide que podia passar e depois a gente volta para esse. Por favor. A gente, não, das fases. A gente dividiu em 3 grandes fases, né? Essa questão da concepção da ideia. Eu tenho alguma ideia, identifiquei alguma oportunidade, ou eventualmente eu não tenho. Mas eu quero ver se de repente não vai aparecer ali. Eu tenho muita vontade de ter o meu negócio, não sei muito bem. Isso também apareceu. Gente que está bastante decidida no que quer, gente que não sabe o que quer, mas que tem um interesse em estudar esse tipo de gestão com tecnologia juntos, né? Então, vamos para essa fase de concepção. Para essa fase de concepção, a gente tem que fazer algumas disciplinas que a gente chama de niveladoras, né? Se está com uma turma tão diversa, como é que a gente vai começar a discutir? Vamos conceber ideação, né? Vamos pensar em novos negócios, mas espera aí, eu não sei muito bem ainda, não sei nada de marketing, eu não sei nada sobre estratégia. Como é que eu vou pensar em desenvolver um produto, um serviço, se eu não sei nada? O que é uma estratégia? Que tipo de estratégia eu vou querer dentro da minha empresa? Carla deve estar adorando essa coisa da estratégia. Eu sei alguma coisa de gerenciamento de projeto, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou iniciar esse projeto? Como é que eu vou monitorar o tempo inteiro? As análises de decisões gerenciais. Eu nunca ouvi falar disso. Então, se eu não sei que tipo de decisão gerencial eu vou ter, como é que eu vou pensar em decisão de investimento? Então, a gente prepara nessa fase de concepção para que o aluno comece a refletir junto com esses conteúdos, ele vai refletindo na ideia de negócio dele. Aí, no final, a gente tem uma avaliação, né, com a banca, uma banca que vem composta por professores do COPEAD e da Poli também, através de um pitch, né? A gente fala o tempo inteiro o quanto é importante vender bem um pitch de um projeto, e essa banca vai ver se essa ideia ela é boa o suficiente para evoluir para a segunda etapa, ou se ela para a segunda fase, ou se ela tem que ser melhorada em algum aspecto. Nessa segunda fase, aí a gente já vem com outras coisas. A gente já vem com as clínicas de produto, né? As clínicas de produto, a gente tem esse objetivo de tentar estimular o desenvolvimento dessas ideias. Já tive a ideação, a concepção, agora a gente está no desenvolvimento. Então, vamos começar a trabalhar com cada grupo. E as wake-up calls, que a gente chama, que é para trazer palestrantes, que a gente fala, os palestrantes, não os palestrantes de palco, mas os palestrantes com história de sucesso, né, Edson? De derrota, que, assim, uma derrota sempre muito bom para poder, como aprendizado, eu sei que na hora dói, mas depois a gente entende. E aí, por último, vem a fase de lançamento. Bom, desenvolvi o produto, passei para a terceira fase, quais são as estratégias que realmente vai me ajudar
na hora de lançar, eu sei fazer uma boa estratégia de comunicação, eu sei quais os canais que eu vou utilizar, eu conheço de verdade qual é o público, eu acho que vai ter bancas, inclusive, com os investidores, eu tenho que entender onde é que eu posso buscar possibilidades de financiamento. Aí vem a pergunta do André lá no começo, acho que a primeira pergunta, né? Pô, eu quero trabalhar com tecnologia, como é que eu faço? A gente está falando de 2 escolas, o UFRJ, então a gente está falando que a gente tem mais acesso, e assim, o público tem acesso, só que o público às vezes não sabe o que está acontecendo dentro da UFRJ, mesmo tendo feito graduação, que é o caso do André, na UFRJ. Então a gente tem um parque tecnológico lá dentro, a gente tem um cubo agora dentro do parque, que vai ter um centro de serviços, então tem várias possibilidades dentro da própria universidade. O Edson está em 50 milhões de comissões de empreendedorismo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Se você tem dúvida de onde é que eu vou atrás de alguma coisa, Edson Renato está em 57 milhões de coisas. Estou mentindo? Estou mentindo? Não, são algumas, Então, não são 57 milhões, mas eu estou em algumas, né? Porque, assim, na verdade, ninguém faz nada sozinho, né, pessoal? Então, a gente sempre, por razões da própria rede de alumni, que aí é um outro fator aí que você que conhece o Copiad sabe que existe, sabe que é importante, né? A gente, se não conhece a pessoa, conhece alguém que conhece, né? Então, dá para fazer o teu projeto andar. Isso é parte da situação. Eu só queria, Ney... Por favor. Eu queria complementar, porque assim, algumas pessoas devem estar pensando assim, pô, mas eu não quero abrir uma startup, então esse curso não é para mim. Mas aí eu queria falar para você o seguinte, retoma aquele ponto que eu tinha falado sobre a inovação por empreendedorismo. Tá? O que eu queria deixar muito claro para você é que empreender uma startup não é plano de negócio, que nem você pode ter aprendido dentro da lógica antiga que se ensinava lá nos cursos de administração da graduação de 1980, não é mais isso, tá? E por outro lado, não é just do it, tá claro? Quem ganha dinheiro com just do it é Nike, não é empreendedor de startup. Isso quer dizer, pessoal, que tem um método para empreender, tem um método para criar inovação por meio do empreendedorismo. E este método que a gente vai ensinar no curso, né, ele é aplicável para você que quer criar uma startup ou para você que quer trabalhar numa corporação. Porque o que eu estou falando é que cada vez mais as empresas trabalham criando ou departamentos de inovação que têm esse papel de trabalhar como se fosse uma startup, né? Cada vez mais as corporações se relacionam com as startups, né? Cada vez mais quem trabalha na produção mesmo, se você é, por exemplo, Scrum Master, ou se você é Product Owner, ou mesmo se você não usa método ágil, se você ainda na tua gestão de projetos usa PMBOK, é importante conseguir entender como fazer desenvolvimento de tecnologia. Porque tecnologia e inovação são temas muito próximos. E se a sua empresa não tem essa capacidade, mesmo que seja uma corporação, você vai ter dificuldade no longo prazo. E outra, esse curso é para formar líder, né? Esse curso não é um curso de engenharia, como a gente tem lá na Poli, sozinho. A gente tem um monte de curso lá na Poli que forma a pessoa que vai aprender a fazer a tecnologia. Então, assim, se você quer aprender a programar uma rede neural artificial, vai fazer o curso de engenharia de software da Poli. Deixa eu pegar teu gancho. Diga, Ney. Deixa eu pegar teu gancho que o Gabriel Limeira está falando que ele é bolsista de doutorado, se ele pode fazer. Qual é o público-alvo, né? O público-alvo é um curso de especialização. Então, né, tem que ter um nível superior. Se o cara está no doutorado, ele já tem um nível superior, né? Então, pode. Se você tiver algum interesse, algum tipo de projeto que tenha alguma base tecnológica, você tem que ter algum interesse, pelo menos, em tecnologia, né? Não sei qual é o seu doutorado, Gabriel, mas certamente... Curso, né, Ney? Não ouvi. Senão o curso vai ser muito chato. Você imagina, a pessoa não quer aprender sobre tecnologia...
Então, quando a gente pensou nos perfis, a gente pensou no cara lá, o profissional que quer potencializar os skills tecnológicos, né, para dentro dos negócios. Os intraempreendedores, como a gente já falou, né, querem ser os protagonistas dessa transformação digital, que alguém até comentou aí, né, como está crescente esse papel, né? Os empreendedores que querem lançar algum projeto que já tinha essa ideia, eu tenho um aplicativo legal que estou pensando há bastante tempo, não perde muito tempo não. Se você pensar bastante tempo, a tua ideia vai ficar datada, ainda mais de tempo tecnológico. Eu falava muito em sala de aula, eu sou assim, entusiasta de tecnologia, eu falava que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nos próximos 2 anos, né? Porque a gente tem algumas empresas que estudam tendências tecnológicas globais, mas agora a gente não está sabendo o que vai acontecer até o final do ano. Tem já muita empresa aí desenvolvendo novas plataformas de comunicação mais avançadas do que o Zoom. Então, os product owners, os profissionais intraempreendedores, os empreendedores em si, e aí eu já falei de gestores públicos e estatais, né? Já tem gestores públicos e estatais interessados, inclusive de fazer convênio em parceria com a gente. Mas eu esqueci de um que é muito legal, porque pode ter aqui dentro, sei lá, se não tem aqui dentro um anjo investidor. Se tiver algum financiador, essa pessoa também está dentro do perfil do curso, né? Porque você está fazendo o curso, você está vendo lá possibilidades de projetos. Você pode ver lá um projeto que você quer investir. Então, você vai estar dentro de um celeiro formando ali novos empreendedores. E se você quer investir, acho que é o melhor lugar que você está ali, né, conseguindo chegar primeiro, antes que chegue no mercado e não seja com o teu investimento. Esse eu acho que é um perfil... Oi? Muito bem lembrado, porque para você fazer uma análise técnica de uma empresa, né, pessoal, tem que conhecer a empresa. Portanto, você que é investidor anjo, é um caminho, né? Principalmente se você nunca empreendeu antes, se você não tem conhecimento do método, porque não adianta também ter a experiência, né? Você tem que combinar a experiência com conhecimento para gerar expertise, realmente. E acho que é isso. O que mais, Ney? Eu acho que, basicamente, a gente meio que deu um overview do curso. O curso ele tem 375 horas. A gente tem um padrão, o MEC exige normalmente numa graduação e numa pós-graduação 75% de presença, a gente exige 85%. Claro que agora a gente está nessa questão, presença, não tem presença. Não, mas agora a gente reformulou os conteúdos, né? Então, eu estou no Zoom, vou deixar a câmera fechada. A gente está fazendo também um pouco desse trabalho, nessa questão de conscientização. Não é legal a gente deixar a câmera fechada dentro de uma sala de aula. A gente fala muito de investimento de recursos. Você está investindo no teu recurso, num curso, e quando eu falo recurso, eu expando, não é o financeiro, é o teu tempo, é o teu sonho, é a tua empregabilidade. Então, a gente tem que levar isso de forma mais séria. Nós, mesmo sendo virtual, síncrono, ao vivo, com o professor titular, assim, a grande maioria COPEA de poli, com exceção de algum professor convidado, a gente mantém um padrão que a gente tem de entregar o conteúdo contratado. Porque, Ney, eu sou muito mais aula presencial. Eu também, mas agora eu sou muito mais vida. Então, a gente respeita a vida. Na hora que porque pode ser que eventualmente venha essa pergunta, quando vai voltar para o presencial? Quando as autoridades sanitárias e médicas disserem que está seguro. O que a gente tem como garantia dentro dos nossos programas é que a gente entrega o que foi contratado, ao vivo, síncrono com o professor titular. Então, isso é um compromisso que a gente tem, né? O Gabriel está falando aqui que o objetivo dele é transformar o projeto de pesquisa em uma startup, a engenharia biomédica. Opa, engenharia biomédica. Olha aí o cara. A gente está falando eventualmente, ainda bem que está gravado, o nome não é difícil de gravar. Gabriel Limeira não é fácil de esquecer. Então, estamos falando com um possível milionário. Entrou na universidade para desenvolver um produto e lançar no programa do Doutor Empreendedor. Gabriel, fala sério, né? Tem tudo a ver. Então, assim, não, esse aí é cabeça, cara. Esse aí é cabeça. Eu trabalho com muita gente também, Gabriel, que foi selecionada aí no Doutor Empreendedor, cara. E assim, quem é perfil mais tecnológico, vou te dar um exemplo, para não dizer que somos nós, tá? Tem um mês, mais ou menos, eu fiz uma reunião nesse nosso âmbito aí de pesquisa e projetos nessa área de inovação por empreendedorismo com o diretor que cuida dessa área de startups do Instituto Pasteur, né, que é digamos assim, o espelho da Fiocruz. E você certamente conhece, né, Gabriel? Não sei se os outros colegas conhecem.
E uma coisa que ele falou é o seguinte, na hora que chega aqui um fundador tecnológico, com uma origem tecnológica, a primeira coisa que a gente faz é falar para a pessoa fazer uma especialização que consiga trabalhar essa ideia dele de empreender. Então, assim, o nosso curso tem um pouco esse perfil, né? Essa ideia de que você precisa conseguir dominar escolhas tecnológicas para conseguir empreender corporativamente ou como startup. Tá? Tem uma outra pergunta, né? Peraí. Antes, Karen, já vou te responder. Mas deixa eu pegar um gancho aqui do que o Gabriel está falando e tal. Marca entrevista, não tem compromisso nenhum. A gente vai começar agora na segunda quinzena de setembro. Marca entrevista. A gente vai conversar na entrevista, eu e o professor Edson, a gente geralmente faz a entrevista juntos. A gente só não vai juntos quando a gente, eventualmente, um está dando aula, o outro segura as pontas. Mas, no geral, a gente sempre olha a agenda para fazer os dois. Marca entrevista. Qualquer um que tiver a fim de fazer, marca entrevista, porque não tem compromisso, é uma forma de entender um pouco mais do programa. Karen fala, pessoas fora do Rio de Janeiro interessadas. Se voltar ao presencial, então não será possível a participação? Karen, isso aí você está fazendo uma pergunta que ela vale bastante dinheiro, viu? Porque, assim, a gente já ouviu alunos dizerem que preferem que fosse o programa todo presencial. Então, por exemplo, a gente já entrevistou alunos que não estavam no Rio de Janeiro. Eu entrevistei ontem aluno para um outro curso que estava no Chile, antes de ontem. Ele queria, porque eu queria que eu garantisse que o curso ia ficar online. Eu falei, olha, para essa turma, a gente não desenhou nesse modelo. Porque dentro dessa turma tem algumas pessoas que aceitaram fazer porque sabem que vai voltar para o presencial quando o mundo estiver seguro. Se o mundo estiver seguro. Se o mundo não estiver seguro, a gente vai entregar o conteúdo online. Mas eu não tenho, Karen, como te garantir para essa. Quando a gente lançar essa, eu acho que agora a gente já está refletindo sobre isso, talvez tenha uma turma presencial, uma turma híbrida, uma turma completamente online e virtual. A gente não quer trabalhar com EAD, a gente quer trabalhar com virtual, online, síncrono, porque a gente entende que essa interação ela é fundamental, ela é a base do nosso aprendizado, de todos os nossos cursos, da nossa metodologia, a metodologia participativa. Então, estar online, mas estar ao vivo com o professor facilita muito isso. Ele está falando aqui, Gabriel, até mesmo para se preparar para um edital, é interessante. O Lauro está perguntando se não pode ser flex. Coloca uma câmera na sala. Lauro, meu caro, queria que a vida fosse simples assim. Não é. Para a gente fazer essa sala flex, é um mega investimento, porque a gente tem que investir em câmeras muito caras, é um outro tipo de modelo de sala de aula. Isso também, a gente já está vendo isso. A gente já está pensando em como é que a gente pode permitir. Porque, na verdade, a gente sabe que tem um interesse de pessoas de outro estado por ter um título UFRJ assinado por Poli e COPEAD. Ô, Ney, posso só dar um parênteses? Só mais uma coisinha, só mais uma pergunta. Vai lá, desculpa. O Daniel saiu, ele teve que sair. Eu não falei o dia que deve começar, eu falei segunda quinzena de setembro. A gente está prospectando, a gente está fechando a turma. Então, assim, pode ser que comece até o dia 30 de setembro, porque é uma quarta-feira. O curso ia acontecer dia de quarta e sexta, no presencial, à noite, no centro, na nossa sede da Alumni, que é a Associação de Alunos do COPEAD. Por quê? Porque a gente pensou numa questão estratégica. Quem é que ia querer ir para o fundão quarta e sexta noite? Então, vamos usar um espaço maravilhoso que a gente tem no coração do centro do Rio de Janeiro, na São José, um quarteirão do metrô da Carioca. Então, ia acontecer quarta e sexta-feira lá à noite. Com a pandemia, a turma, que já está matriculado alguns, pediram para a gente que deixasse no início uma vez por semana. Então, vai acontecer no início às quartas. Por quê? Porque tem mães e pais dentro da turma e que falou, olha, está difícil a vida, a gente está trabalhando feito maluco o dia inteiro, vocês e o mundo inteiro, né? A gente é pai, a mãe, então vamos começar uma vez por semana e aí quando a gente sinalizar, a gente volta para 2 vezes. Eu falei, tudo bem, mas vocês também, a gente avisou, né, Edson? Tem que sinalizar para a gente com antecedência. A agenda de professor não é uma coisa que a gente cria assim, não, né? Tem aula quarta-feira, semana que vem a gente quer 2 vezes por semana. Vamos acordar isso, daqui a um mês a gente volta 2 vezes por semana. A ideia é que seja 2 vezes por semana e que vai acontecer em setembro, nem que seja 30 de setembro, que é a última quarta-feira.
Eu só queria também reforçar esse ponto que acho que foi a Karen que perguntou, né? E o Ney falou assim, mas por que a gente não... Vocês podem estar se perguntando, por que a gente não faz EAD, né? Assíncrono. Pelo seguinte, pessoal, pelo perfil histórico do COPEAD, tá? Você que já conhece, já sabe. Você que não conhece, a gente vai te explicar agora o seguinte: o modelo de aula que nós praticamos não é uma aula expositiva, tá? Então, assim, a ideia, você conhece os 4 P's do COPEAD, tá? Você sabe o seguinte: você, antes de entrar na sala de aula, você vai ter uma quantidade de materiais preparatórios para estudar, Karen. Então, assim, você não vai entrar na aula e eu não vou ficar aqui repetindo para você o material que você teve que estudar, entendeu? Antes de você entrar na aula, você tem que ler o seu material preparatório aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o material preparatório de uma das nossas aulas. E aí você vai lá, você vai ler uns 3 ou 4 textos, né? Hoje em dia, óbvio que a gente não faz tudo leitura, né? Você vai assistir vídeo, você vai ler texto de blog. Esse assunto de inovação é muito vivo. Então, você vai assistir materiais, você vai ler materiais, você vai se preparar para a aula. Na aula, você não vai ficar assistindo e tirando dúvidas, você vai interagir com os colegas. E esse modelo não é reprodutível no modelo assíncrono, um modelo em que você fica assistindo, fazendo online lá, só no, né, respondendo perguntas, lendo texto, respondendo pergunta, lendo texto. Então, esse tipo de modelo, tá, Karen, a gente precisa manter, seja no online ou no físico. Ela fez COPEAD, só que ela mora em BH. Então, ela conhece as nossas metodologias. Karen, essa discussão começou, na verdade, o COPEAD estava revendo várias coisas de educação há 1 ano e pouco atrás. O COPEAD deu uma parada para pensar na estratégia de novas possibilidades de cursos, formatos e tal. A gente foi surpreendido em ver mais rápido. Gente, eu queria, assim, dizer que vocês todos vão receber o link da gravação. Eu queria convidar que quem tiver a fim de bater um papo com a gente, marca a entrevista. É o processo que é padrão, é default, vocês têm que marcar a entrevista. Karen, você, né, alumni, se quiser marcar a entrevista, vai lá conversar com a gente. A gente pode, eventualmente, levar isso também. Olha, está aparecendo interesse e tem gente que avisou para a gente, olha, se ficar tudo online, eu quero a próxima turma. Nessa turma, por enquanto, não. Se acontecer, né, nesse movimento da turma dizer vamos online até o fim, a gente quer assim, então vamos. Né? Eu queria, antes de passar a palavra para o Edson, eu queria agradecer a todos. Foi ótima essa discussão. Eu acho que a gente promoveu uma boa reflexão. Vocês vão receber o link. Obrigado por, né, vir para cá, para dentro da sala, com provocações inteligentes, dedicando o tempo de vocês. E, de novo, sem compromisso, marca lá uma entrevista, vão ser muito bem recebidos e a gente conversa. Professor. Não, Ney, queria agradecer a você, agradecer aos nossos colegas aí que estão assistindo até agora aí. Dizer que a gente está à disposição, como disse Ney, né? Claro que algumas dúvidas, perguntas que vocês possam continuar tendo, a gente não consegue nesse pouco tempo discutir tudo, né? Passou muita coisa aqui na hora que a gente estava fazendo a parte mais expositiva. Então, assim, a gente está à disposição para interagir. Você pode procurar a gente pelo LinkedIn, a gente está aqui para tirar dúvida. Se você tiver interesse no curso, como diz Ney, marca uma entrevista, a gente vai conversar. Isso não tem compromisso, para nós é muito bom conhecer também as pessoas interessadas no nosso curso, né? Esse é um projeto que eu realmente acredito muito. Eu acho que a gente responde a uma demanda de mercado, né? E além disso, a gente antecipa uma posição corporativa que acho que vai se desenvolver muito aí nos próximos anos. Esse perfil vai ser realmente muito demandado, já está sendo. Nós já percebemos isso, a profusão de ações relativas à inovação, a essa filosofia de lançar produtos e aprender no processo, né, que é associada à ideia do Lean Startup, né, associada à ideia do Customer Development, então a Growth Hacking, então todas essas filosofias de gestão emergentes aí
que vêm desse caminho. Eu acho que isso tudo é muito importante e a gente vai tratar disso no curso. Então, estamos à disposição aí. Dou uma boa noite para vocês e a gente vai... Tem uma pergunta. O André está fazendo uma pergunta de qual é o valor do curso. Eu vou falar para você precisamente. O curso, né, tem 375 horas. Enquanto você procura, né, o Denis está com a mão levantada aqui. Denis, se você quiser, escreve para a gente. Ele tem que escrever. O curso está 46.603 à vista. Lembrando que tem desconto de 20% no valor integral para nossos ex-alunos de cursos acima de 100 horas, tanto do COPEAD quanto Alumni COPEAD, mas tem condições de parcelamento em até 24 meses, tá? Além de uma política que a gente tem para parceiros institucionais. Então, eventualmente, se você está pensando, trabalha numa empresa, está pensando em fazer o curso e traz mais 2, 3 colegas, conversa com a gente que a gente vê essa questão de parceria institucional. Beleza? Denis, você tem que digitar a sua pergunta. Acho que ele baixou. Eu acho que baixou, Baixou. Gente, então, a gente pode finalizar. Eu queria agradecer especialmente Carla Reis, Alexandre Amorim, Vitor, né? Super apoio, assim, muito obrigado a vocês todos. Estou vendo aqui meu amigo Jorge Antunes. Conhece Jorge Antunes? Edson Renato conhece, nosso coordenador. Então, obrigado a todos. Agradeço muito aí o nosso querido Jorge Antunes, né? Uma boa noite para todos vocês. E eu espero que todo mundo fique bem. Quem puder, fique em casa. E eu acho que vamos acreditar que é só mais um pouco. Aí, a pandemia não acabou não, pessoal. Vamos respeitar aí as normas de segurança e saúde. É isso aí. O agendamento pode ser feito lá pelo site do COPEAD mesmo. Eu até posso aqui colocar o link já diretamente do canal dos programas executivos do COPEAD. Já entra direto no curso do TEC. Vou colocar o link aqui para vocês. Já tinha separado ele aqui. Lá dentro do link do site já tem um folder, então vocês podem botar aqui para todo mundo. Lá nos 2 chats eu vou pôr. Gente, obrigado mesmo. Boa noite. E a gente se vê. Tchau, tchau.